boa noite para você de casa. O NTV News chega. Você vai ver hoje que mãe de estudante denuncia a professora por violência psicológica, constrangimento e perseguição. O aumento nos casos de doenças respiratórias em Patos de Minas. E a gente vai mostrar também. Em surto, homem é flagrado andando nu no centro de Patos de Minas. Carga de café avaliada em mais de R$1 milhão é recuperada pela polícia. Chuvas pioram condições da LMG 743 e trechos estão interditados nesta terça-feira. Medicamentos ficam mais caros a partir da próxima semana. O crescimento na venda de genéricos em Patos de Minas. A Moré anuncia a primeira contratação para a temporada 2024. O aumento nos casos de doenças respiratórias em Patos de Minas. Lagoa Formosa promove audiência pública para discutir plano diretor. Tem reclamação de descarte irregular de lixo no bairro Morada do Sol. Família pede providências para esgoto que invade residência. Aumentam os casos de violência contra a mulher em Patos de Minas. E mãe de estudante denuncia a professora por violência psicológica, constrangimento e perseguição. O NTV News está começando. Durante patrulhamento na MGC 462 em Patrocínio na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar Rodoviária avistou quando sacas de café que estavam em 2 carretas eram colocadas em uma caminhonete. Uma mulher foi presa. Quando os policiais se aproximaram, a motorista da caminhonete fugiu em alta velocidade e foi perseguida por cerca de 10 quilômetros na estrada que dá acesso a Santa Luzia dos Barros, distrito de Patrocínio. O veículo foi abordado e foram encontradas 5 sacas de cafés especiais em sua carroceria. Os motoristas das 2 carretas fugiram e os veículos foram abandonados na cidade de Uberaba. A motorista da caminhonete, de 35 anos, foi presa em flagrante e levada até a delegacia da Polícia Civil. Os motoristas das carretas não foram encontrados, mas os veículos apreendidos e a carga de café, avaliada em R$1.300.000, foi devolvida ao dono. A operação que desarticulou o grupo criminoso envolveu, além da Polícia Rodoviária, a Patrulha Rural, viaturas da área e tático móvel e também equipes de Uber. Pois é, que alguns trechos aí da LMG 743, quando a gente mostra, que entre os distritos de Major Porto e Quintinos, esse problema se agrava com o período de chuva. E de ontem, nos últimos 3 dias, tem chovido bastante na região. E nessa terça-feira, alguns locais estão aí interditados, Quem trafega pelo local temia por isso, devido à falta de manutenção na via. Na última quinta-feira, o jornalismo da NTV mostrou o apelo de produtores rurais para a manutenção da LMG 743 no trecho de estrada de terra entre os distritos de Major Porto a Quintinos. Tem 65 anos que eu moro aqui, toda a vida petecada, nunca teve ninguém para arrumar ela. Na época do pessoal do calcário ali, eu sempre arrumava por conta própria, sempre arrumava. Aí depois que o calcário foi embora, aí ficamos abandonados, depois veio a tirolesa também sempre arrumava. Agora não tem ninguém, se chover não passa. Quando começa a chover, vem uma patroa ali e rapa o cascai que tinha nela e joga nas beiradas e não tira as redes de esgoto. E nós fica aqui à mercê. Então eu fico pensando que as autoridades lá em cima tinham que pensar muito com essa região aqui. Tem muitos anos que chora com as estradas boas aqui, mas até hoje eu não vi ninguém arrumar essa estrada aqui não, só petecar. Tá terrível, Nós estamos na esperança desse asfaltamento que está prometido agora, E promessa é dívida, Estamos aguardando e vamos ver se acreditar que vai sair mesmo agora a ligação de Major Porto a Quintinos, esse asfalto, Tá muito ruim a estrada. Péssima mesmo. O DER havia informado que o processo licitatório do novo contrato de manutenção das rodovias estaduais está em fase de conclusão. Após a ordem de início, os serviços de patrulhamento e encascalhamento nesses pontos críticos da LMG 743 seriam realizados, mas não informaram datas. O departamento disse ainda ao jornalismo da NTV que está elaborando projeto de engenharia para a pavimentação desse trecho. Como o serviço não foi iniciado, as condições da estrada que estavam ruins pioraram com as chuvas. Nesta terça-feira, alguns trechos estão interditados,
conforme relatado por produtores rurais e moradores que utilizam a via. Olha, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais informou que foi homologado hoje o processo licitatório do novo contrato de manutenção das rodovias estaduais, sob a responsabilidade da Coordenadoria Regional do DR em Patos de Minas. O órgão diz que após a ordem de início, os serviços de patrulhamento, encascalhamento de pontos críticos serão executados na LMG 743 entre os distritos de Quintinos e Major Porto de forma prioritária. Segundo o DR, além disso, o departamento, no momento, está elaborando projeto de engenharia para a pavimentação do trecho. Um homem com transtornos mentais foi flagrado na tarde desta terça-feira andando nu pela região central de Patos de Minas até ser contido pela polícia. Durante a tarde, um fato que chamou a atenção. Um homem nu andando na Avenida Getúlio Vargas, região central de Patos de Minas. Diversas pessoas registraram o momento em que ele caminhava. Em frente à Catedral de Santo Antônio, roupas que seriam dele. Próximo a um hospital particular, o homem se depara com uma poça de água e a espalha pelo corpo. Uma mulher tentou ajudar. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados. O repórter cinematográfico Márcio Oliver registrou o momento da ação. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, este homem se despiu próximo à Igreja Matriz e veio caminhando sem roupa nenhuma, sentido ao centro. A Polícia Militar foi acionada e os policiais de plantão tiveram na Avenida Getúlio Vargas e dominaram este homem, aparentemente com problemas mentais. Antes de ser imobilizado, o homem estava bastante alterado. Segundo informações de pessoas que passavam no local, este homem se despiu próximo à Igreja Matriz, caminhou em direção a Getúlio Vargas, passava veículos, ele deu alguns chutes, socos, voadoras nesses veículos. De acordo com o SAMU, o paciente seria encaminhado para o CAPS-TM de Patos de Minas. Porém, foi encaminhado para a UPA. Segundo o serviço, durante o transporte, ele teve convulsão. Na manhã de hoje, um homem de 48 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas. Ele foi encontrado caído no interior de um galpão com suspeita de fratura no braço direito e trauma na região do quadril. Vizinhos do local chegaram a relatar que perceberam durante a noite, ali entre a Avenida Brasil, no bairro Brasil, nesse local, eles disseram ter ouvido gritos durante a noite. Mas a vítima contou ter invadido o galpão ontem por volta das 23 horas para furtar fios da rede elétrica e que sofreu queda da estrutura de sustentação do telhado com mais de 5 metros de altura. O homem contou ainda que se arrastou até um canto da edificação, onde passou a noite. Os bombeiros encaminharam a vítima para o atendimento médico no hospital regional. Depois do intervalo, o crescimento na venda de genéricos em Patos de Minas e medicamentos ficam mais caros a partir da próxima semana. A prévia da inflação desacelerou em março e ficou 0,36% menor do que fevereiro. Porém, as altas no grupo alimentação e bebidas pesaram no índice. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, foi divulgado hoje pelo IBGE. Mesmo com inflação menor em março, 0,36%, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 5 registraram alta. O maior foi no grupo alimentação e bebidas, com alta de 0,91%. Contribuíram para esse resultado as altas no valor da cebola, do ovo de galinha, das frutas e do leite longa-vida. Na outra ponta, alguns alimentos ficaram mais baratos, como batata inglesa, cenoura e óleo de soja. Conforme a pesquisa, comer fora de casa está 0,59% mais caro. Na próxima segunda-feira, os preços dos medicamentos vão subir. O reajuste anual é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo dos últimos 12 meses. Então, é bom preparar o bolso. Conforme previsto por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, órgão ligado à Anvisa, a partir de 1º de abril deve haver reajuste no preço de todos os medicamentos. Esse reajuste anual, nem todos os anos tem ele. Então tem até dia 31 para o governo estar repassando qual vai ser essa porcentagem de aumento, né?
Então, a partir do dia 1º aí, a gente está esperando aí já ter o aumento dos medicamentos. Em 2024, o governo federal deve autorizar aumento máximo de 4,5%. O cálculo é feito sempre em março, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo dos últimos 12 meses, considerando ainda a produtividade das indústrias de medicamentos, a concorrência de mercado e os custos não captados pela inflação, como o câmbio e a tarifa de energia elétrica. Eles não deram uma porcentagem exata de quanto vai ser, mas pelo que a gente está vendo por aí, é 4,5% que vai estar aumentando. Para se ter uma ideia, um medicamento para tratamento de diabetes na faixa de R$ 200, num reajuste de 4%, subirá para R$ 207,98. Quem usa medicamento para tratamento de hipertensão, que custa em média R$ 47,60, passará a pagar em torno de R$ 49,50. A orientação é aproveitar a última semana de março para pegar preços mais em conta. Quem faz uso de medicamento contínuo, que a gente sabe que é mais pesado aí, né, para os brasileiros, né, tem até o dia 31 para ainda estar comprando esse medicamento com o preço que é exercido hoje, né. Então, a partir de segunda-feira, a partir do dia 1º, certamente já vai estar tendo aumento desses medicamentos. Pois é, por falar no assunto, as vendas de medicamentos genéricos cresceram em média 13% no Brasil. O baixo custo e a qualidade colaboram para que ocorra o crescimento na procura. A partir dos anos 2000, houve uma revolução no mercado farmacêutico brasileiro com a introdução dos remédios genéricos. Apesar de estar nas prateleiras das farmácias há mais de 2 décadas, existem pessoas que ainda têm dúvidas na hora de escolher o seu medicamento ou até optam pelos de marca, que são muito mais caros só por achar que os efeitos são melhores. Mas essa é uma visão que tem mudado com o passar do tempo e os compradores estão se permitindo pagar mais barato para atingir o mesmo objetivo. O pessoal ainda tem muito preconceito com relação ao genérico. Então, à medida que a gente vai conversando com os clientes, explicando que não há diferença de medicamento, de princípio ativo, que o genérico é muito viável para o consumidor, aí sim, eles estão aderindo mais, então a gente consegue ver esse aumento gradualmente todo mês. Mas afinal, qual a diferença de um medicamento de marca e de um genérico? Na realidade, o de marca, ele foi lançado primeiro, então tem toda aquela história da patente, deles terem o direito de ficar um período sendo exclusivos, né? Com relação ao princípio ativo, ao medicamento em si, eles realmente são a mesma coisa, eles passam pelos mesmos testes, então é só mesmo essa questão da patente, de ter que respeitar a patente do medicamento original e em função dessa questão da patente, os medicamentos geram um alto custo, né, quando é feito a primeira vez, e o genérico já não tem esse custo, então até por isso a questão de ser mais acessível, porque em questão de medicamento em si é a mesma coisa. A expectativa é de que os próximos anos mantenham a porcentagem de aumento nas vendas, dando à população cada vez mais acesso aos medicamentos, visto que, em comparação com o início dos anos 2000, os gastos com saúde triplicaram. Tem medicamento que chega até 50% de diferença de preço. Isso é muito importante porque quem não tem condições acaba tendo acesso, né, a um medicamento mais barato. Sim, sim, consegue um medicamento mais barato com uma diferença significativa, que para pessoas que fazem de repente uso contínuo de algum medicamento, no final do mês gera um impacto. Para as pessoas realmente entenderem que não tem diferença, podem ficar tranquila, podem fazer uso do genérico, o efeito vai ser o mesmo, e aproveitar, como tudo está encarecendo, né? Vamos optar pelo genérico, que no final do mês vai ter uma diferença boa aí nos custos, né, que a família tem.
A seguir, Mamoré anuncia a primeira contratação para a temporada 2024 e ainda o aumento nos casos de doenças respiratórias em Patos de Minas. O Centro de Enfrentamento à Dengue de Patos de Minas já atendeu mais de 14 mil pessoas em 22 dias de funcionamento. Com a abertura do Centro de Enfrentamento à Dengue no dia 4 de março em Patos de Minas, a maioria dos atendimentos de pessoas com sintomas na rede pública têm sido concentrados no local. São realizados testes, ministrados medicamentos e soro. Em 22 dias de funcionamento, foram realizados 14.074 atendimentos no local, de acordo com a Prefeitura de Patos de Minas. Uma média de quase 640 atendimentos por dia. Em meio à mudança na temperatura, Patos de Minas já registra aumento nos atendimentos relacionados a problemas respiratórios, principalmente entre as crianças. Com a chegada do outono, preocupação principalmente com os pequenos. No final de semana, o Davi, de 4 anos, apresentou alguns sinais gripais. Logo, sua avó o levou para o hospital. Você não sabe o que é, né? Igual tem Covid, tem a dengue, o jeito que tá, você não sabe o que é. Então tem que prevenir, né? Além dessas doenças respiratórias típicas do outono, outras doenças que vêm acompanhando as crianças, principalmente também, como a Covid-19 e a dengue, tem feito com que o número de atendimento aumente significativamente, em torno de 25%. Tivemos aí a dengue, né? Então, no último mês tivemos muito problema com dengue, inclusive para as crianças, né? Então, vários casos. O Covid já tem nos acompanhado há muito tempo e depois ali do feriado, carnaval, teve sim um aumento dos casos de Covid. Talvez a gente teste pouco, né? Teste menos do que precisava, porque os que a gente testa quase sempre estão vindo positivos, né? Com a mudança do clima, né, esfriou um pouco, começou essa chuvinha, os sintomas respiratórios já se prevalecem, né? Então, as crianças com tosse, com febre, nariz escorrendo, e a gente vê muitos casos mais agora de resfriados, gripes e tudo mais. De acordo com o pediatra Lucas Rodrigues, é primordial que pais e responsáveis vacinem as crianças e sempre tenham a prevenção como aliada. Manter o ambiente mais arejado, tentar evitar aglomerações, tomar muito líquido, tomar muita água, né? Então, para quase todas essas doenças, o tratamento principal é aumentar a hidratação. Vacinação, né? A gente tem visto uma redução aí na adesão da população com todas as vacinas. Teve muita discussão a respeito da vacina do Covid, mas não só a vacina do Covid, né? A gente vê mesmo aquelas vacinas básicas da caderneta da criança, cada vez menos os pais estão levando, então está faltando, a cobertura não está adequada para várias doenças. E depois que a criança já está acometida, os cuidados principais é a persistência de febre alta por mais de 2 dias, e a gente fala muito no padrão respiratório. Você vê aquela criança que está prostrada, que está ofegante, que está sem fôlego, essa criança precisa ser avaliada mais rápido. E daqui para frente vai esfriando, vai mudando, o tempo vai ficando diferente e começam a ocorrer essas doenças, né? Em semana com o feriado na sexta-feira, o Hemocentro de Patos de Minas funcionará somente até a quinta. A direção da unidade alerta para o baixo estoque dos tipos sanguíneos. Doar sangue realmente salva vidas e disso todos nós sabemos. A Suelene hoje está aqui fazendo um ato justamente de amor, doando sangue. Suelene, você é de Lagoa Formosa e veio doar sangue para alguém especial, participando de uma campanha? Sim, campanha para gente de Lagoa Formosa que necessita do sangue para cirurgia. E me conta, como que foi essa sua decisão de falar: eu posso ir até o Hemocentro e posso ajudar a salvar uma vida? Sim, sempre que eu posso, eu venho, sou a doadora, venho a pedido do Hemocentro, venho sempre que tem campanha e sempre que eu posso ajudar,
estou disponível. É uma missão de vida sua também? Sim, sempre que eu possa ajudar o próximo, é uma grande missão. E é justamente disso, de ajudar o próximo, que o Hemocentro aqui em Patos de Minas, principalmente agora com a chegada deste feriado, afinal de contas, na sexta-feira é celebrada a Sexta-feira da Paixão. E a quinta-feira, ela é considerada como ponto facultativo, mas diferente de outros locais, o Hemocentro, o Hemonúcleo aqui de Patos de Minas, funcionará normalmente na quinta-feira. Ao meu lado está o Dr. Rafael Rocha, ele que é o médico responsável pelo Hemonúcleo aqui em Patos de Minas. Doutor, então é isso. Apesar de sexta-feira ser feriado, quinta-feira ponto facultativo, Hemocentro funcionando normalmente na quinta-feira? Exatamente. Essa semana nós teremos um feriado prolongado. O Estado e o município decretaram ponto facultativo na quinta-feira e muitas pessoas irão emendar o feriado, mas nós trabalharemos normalmente na quinta-feira, de 7 às 11 da manhã. E nós precisamos muito do apoio da comunidade. Nós estamos trabalhando nesse período de dengue. Houve uma diminuição muito grande na demanda espontânea por doadores. Tá? E a necessidade pelo sangue ela vem aumentando a cada dia. O número de internações, hospitais lotados. Todos estão vendo na mídia aí como está difícil, né, para a gente conseguir uma vaga de atendimento. Então nós estamos aqui fazendo a nossa parte, precisamos do apoio da população para conseguir nesse dia atender essa demanda de Patos e região. Doutor, quando nós temos um feriado prolongado, qual é o impacto no estoque de sangue aqui em Patos de Minas, uma vez, como o senhor bem disse, não abastece apenas o município, mas bem como outras cidades vizinhas? Quando existe essa situação de feriado prolongado, normalmente nos dias que antecedem o feriado, existe uma drástica queda na procura do doador pela doação. Isso decorre das viagens, decorre até mesmo do hábito de querer aproveitar o feriado. Então é importante a participação da mídia, a participação das pessoas para trazer esse doador que está ali, que vai ficar na cidade, para nos ajudar. E estamos passando também situações que isso também impacta diretamente, né? Pessoas pedindo ajuda na rede social, por sangue, pessoas internadas, muitos acidentes. Vocês divulgam todo dia, Patos está passando aí todo dia acidente grave, todo dia tem alguém internado no hospital precisando de sangue. Isso também mexe um pouco aí com a boa vontade das pessoas em vir nos ajudar. Então isso aí tem aumentado também essa demanda nesse período. Doutor, qual que é a situação hoje do Hemocentro aqui em Patos de Minas quanto aos estoques? Algum tipo sanguíneo está em falta ou pode chegar a faltar devido a esse feriado prolongado? Com relação aos estoques, nós estamos com um estoque crítico de plaquetas por causa desse período de dengue. Do grupo sanguíneo O, principalmente O negativo, que é o sangue mais utilizado, o quadro hoje atual ele é mais do que crítico, né? Nós podemos ter um desabastecimento nesse feriado por causa da demanda de consumo. Nós tivemos uma coleta no sábado, nós fomos em Carmo do Paranaíba, fizemos lá mais ou menos umas 79 bolsas para poder ajudar nesse estoque, mas lembrando que nós abastecemos toda a região. A nossa região vai de São Gotardo a Unai. Então nós somos responsáveis por fornecer o sangue para todos esses municípios aqui dessa micro-região nossa e todos estão precisando de sangue. Doutor, assim como a Suelene, que eu conversei agora há pouco, e todas essas outras pessoas, digo, que a gente vai mostrar agora, que estão aqui fazendo realmente um ato de amor, de ajudar o próximo, que fica a convocação para que a população possa colaborar, possa se tornar um doador de sangue, um doador também de medula. Exatamente. Nós, aqui da unidade, contamos com a colaboração da população de Patos e região. Nós precisamos do doador, nós estamos aqui para atendê-lo com o maior carinho. E as pessoas da nossa região precisam muito da colaboração de vocês, né? Esse ato de doar sangue um ato que você está ajudando muito a salvar vidas, né? Lembrando que aquela doação sua pode fornecer até 4 componentes, podendo ajudar até 4 pessoas. Então é muito importante a presença de cada um. Estamos aqui de portas abertas. Trabalhamos com agendamento,
nesse período, estaremos fazendo o agendamento online pelo site do Hemominas, mas nesses dias de maior demanda, nós estamos também trabalhando com a porta aberta, livre demanda. Tá certo, doutor, muito obrigado pelas informações. Então é isso, nesta quinta-feira, apesar de ponto facultativo, horário de funcionamento aqui no Hemocentro, das 7 horas da manhã até as 11 horas, fechado na sexta-feira e também no final de semana. Na segunda-feira, os trabalhos serão retomados de 2h30 até as 6h30 da noite, nos dias subsequentes, no período da manhã. Matheus Borges, de volta ao estúdio do jornalismo da NTV. Hoje teve amistoso internacional entre Brasil e Espanha. Olha só, o Brasil terminou o jogo em 3-3. Primeiro tempo estava tomando de 2-0. Terminou o primeiro tempo em 2-1. Depois, agora no segundo tempo, o jogo terminou agorinha, né? No fim, o Brasil arrancou inclusive o empate. Mas no segundo tempo, o Endrick fez gol e o Paquetá, de pênalti, empatou 3-3 aí. Portanto, um bom segundo tempo da seleção brasileira diante da Espanha nesse amistoso. Destaque aí para o garoto Endrick, aliás, que fez gol novamente, né? 2 jogos, 2 gols. Falar em futebol, o zagueiro Anderson Sobral, de 32 anos, é o primeiro contratado do Mamoré para a temporada de 2024. A informação foi divulgada hoje pelo clube, na tarde de hoje, né? No ano passado, Sobral disputou o Campeonato Paraibano, Copa do Brasil e também a Série D pelo Campinense. Depois se transferiu para o Goianésia, onde jogou o estadual este ano. Portanto, o zagueiro Sobral é o primeiro a ser anunciado aí pelo Sapo para a disputa, né? A montagem dessa equipe que vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro a partir do mês de maio. A seguir aqui no News, Lagoa Formosa promove audiência pública para discutir plano diretor. Tem reclamação de descarte irregular de lixo no bairro Morada do Sol. Você vai ver que a família pede providências para esgoto que invade residência. Agora, uma situação que tem se tornado comum em muitos locais em Patos de Minas. No bairro Morada do Sol, uma moradora denuncia descarte irregular de lixo. Nossa reportagem recebeu reclamação via WhatsApp em relação ao descarte irregular de lixo que vem acontecendo há dias na rua Flamboyant. No vídeo, podemos observar o relato da moradora, que mostra todos os materiais que é descartado de forma irregular. Isso aqui é no lote vago do Morada do Sol, aqui na área de reserva. Olha se tem condições para essa sujeira que tá aqui. Olha para você ver. Ele fala do mosquito da dengue. Aí, ó, como que tá, ó. Nós fomos atrás para verificar a situação e o que encontramos é telha, cama, mala, televisão, madeiras, lixo e mais lixos, propício também a atrair o mosquito da dengue. Para os moradores que não quiseram gravar a entrevista, eles relatam que vêm sofrendo com isso há tempos e só aumenta o descarte irregular de lixo, já que a cada dia aparece material novo. A Prefeitura informou que não há registro de reclamação quanto a esse local, mas que a denúncia será repassada ao setor responsável para verificação e providências, se necessárias. Uma moradora do bairro Morada do Sol vem enfrentando problemas por causa do esgoto que retorna para o interior de sua casa. Na manhã desta terça-feira, Dona Maria pensou que seria um dia tranquilo. Porém, uma surpresa nada agradável. Mais uma vez, o esgoto retornou para sua residência. Mas foi esgoto de água fluvial de alguém que ficou aí na caixinha da senhora. Nada, fica pro chão aqui, ó, tudo. Muito difícil, né? Porque já há 36 anos que a gente mora aqui, nunca aconteceu uma tragédia dessa. Para mim, eu considero uma tragédia, porque da forma que foi, a água entrou aqui com tudo, arrebentando o piso da minha casa. Eu fiquei muito assustada, ainda estou, sabe? Porque na hora da chuva eu pensei que eram as paredes até que estavam caindo, mas depois eu fui ver os pisos da minha casa levantando com tanta força. A dona de casa precisou buscar alternativas para solucionar o problema, porém sem sucesso. A gente fica muito triste porque o prejuízo foi muito grande. Eu tive que... meu filho está até perdendo dia de serviço. E também tive que pedir ajuda, né, das pessoas para estar ajudando alguma coisa aqui, né? Uma mão de obra. Ainda está nessa situação, porque não tem como
terminar aqui, fazer o concreto, porque a rede do esgoto que está entupida, e a gente pede que a Copasa nos colabora com a gente para estar vindo aqui mais rápido, para amenizar esse sofrimento aqui. Fábio, filho da Dona Maria, precisou arregaçar as mangas para tentar minimizar o impacto na residência. Eu tive que tirar a água das calhas, né, que corria aqui dentro da caixinha. Aí como a água do esgoto está entupida, ela está voltando para dentro da casa. Aí eu tive que fazer esse serviço aqui, ó. Mas não tem jeito de eu acabar o serviço porque a água da Copasa, a água do esgoto está voltando. Aí eu queria ver se eles tomassem uma providência para mim acabar meu serviço, né? Porque se eu fazer esse serviço aqui, a água vai voltar, vai prejudicar de novo. Desamparada, a moradora espera uma solução para o problema. Muito mau cheiro. Eu estou até derretendo à toa. Nós trabalhamos muito nesse final de semana, eu e meu filho, para amenizar isso aqui, sabe? Então eu já estou ficando nervosa. Então eu peço encarecidamente que olha por nós um pouco mais, sabe? Eu sou muito derretida, mas chegou um ponto que não é só derretida, não. Eu tô emocional já, sabe? Afeta, né? Afeta. É tudo. Psicológico da gente, a idade não ajuda mais. É isso aí, eu tô pedindo. Se for possível, atender nós aqui. Olha só, por meio de nota, a Copasa informou que realizou mais uma vez o desentupimento da rede de esgoto na Avenida das Paineiras, no bairro Morada do Sol, nesta terça-feira. A companhia disse que no último dia 20, técnicos também estiveram no local para corrigir o mesmo problema que, segundo eles, é decorrente do lançamento irregular de objetos sólidos nas tubulações coletoras. Ainda conforme a Copasa, o refluxo do esgoto é uma consequência do somatório de descarte de lixo nos vasos sanitários, de restos de comidas, óleo e gorduras nos ralos e também da canalização indevida da água da chuva para as redes coletoras. A Copasa disse também que a reincidência do caso pode ser prevenida a partir do momento em que toda a população praticar a utilização correta do sistema de esgotamento sanitário. O projeto de lei que prevê o plano diretor da cidade de Lagoa Formosa foi tema de uma audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira. A Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa realizou na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal a audiência pública do processo participativo de elaboração do Plano Diretor Municipal. Cabe ao Plano Diretor criar as bases para uma cidade inclusiva, equilibrada, sustentável e que promova a qualidade de vida a todos os seus cidadãos. Neste sentido, a representante da empresa GeoPixel, que conduz a elaboração do Plano Diretor para a cidade, deu seu parecer durante a sessão. Uma das coisas desse Plano Diretor foi estabelecer o perímetro novo da cidade de Lagoa Formosa. Por quê? O perímetro atual estava engessando um pouquinho o crescimento da cidade. E a gente tem uma característica muito peculiar na cidade. Então, quem lembrar, vamos mais ou menos pensar um pouquinho no mapa da cidade, a gente tinha algumas condições que não permitiam o crescimento para um lado ou para o outro. Então, se a gente for lá do lado leste, tem a rodovia, a BR-354. É muito triste para uma cidade ser transpassada por uma rodovia. Segundo a empresa de inteligência municipal, a opção mais viável para o crescimento da cidade de Lagoa Formosa seria o ao norte, pela estrada do Monjolinho. Porque lá você não tem problemas ambientais. Lá a estrada está numa área de espigão. Então você tem um espigão, que é a estrada, e você tem dois lados livres para poder crescer a cidade. Então você tem um vetor de crescimento, que é a própria estrada, que pode se transformar no futuro numa avenida um pouco mais larga, e você tem a possibilidade de crescer a cidade para lá. E para outro lado a gente não via a possibilidade. E do outro lado também a gente tem o córrego do Sapé, né? Também com dificuldade de crescimento. Então a gente estabeleceu que a gente cresceria a cidade ao norte, que é a melhor posição, menos questões ambientais na região ali. Eu acho que tem pouquíssimas nascentes, uma ou duas nascentes. Então tinha a possibilidade de fazer esse crescimento para lá, sem questões ambientais, sem questões de transposição de rios
e sem problemas de área de risco, né? Outra questão abordada na audiência foi a criação das macrozonas para o município, sendo elas a urbana consolidada, a macrozona urbana em desenvolvimento, a macrozona de expansão urbana e, por último, a macrozona rural. O que é cada região? Então, qual a primeira região que a gente verifica? É a região central, aquilo que já está consolidado, os bairros consolidados. Então, a gente cria o que se chama macrozona urbana consolidada. Ela vai ter uma política pública para ela, o zoneamento específico para ela, um tratamento específico. Então, por isso que a gente cria as macrozonas. A gente criou a macrozona de desenvolvimento urbano. A participação popular em todas as fases é muito importante. Através de debates, pode-se evitar que os estudos sejam voltados apenas para uma parcela da sociedade. Nesse sentido, os lagoenses também tiveram direito da palavra. Eu venho pedir encarecidamente a todos da casa que olhem com carinho, pensem com carinho, não só por minha causa, mas para a causa de todos. Como que vários amigos aqui falaram, você está ali, tem sua casa aqui, vem que instalam um barracão do lado. Cara, isso te dá transtorno, tira a sua paz, né? A gente trabalha em Lagoa Formosa hoje, mais pessoas idosas, né? Mais pessoas idosas. Então você vem e monta um comércio. É errado? Não é. O cara tem o direito de montar o comércio dele, porque não tem plano diretor aqui ainda, né? Então ele pode comprar aquele lote e montar, se ele achar um local bom para ele ali, né, para o comércio dele. Então, assim, e vão atrapalhar as pessoas que querem o sossego, que a nossa população em Lagoa Formosa hoje são mais idosos. Então, eles vão atrapalhar o sossego, né? Outras audiências públicas vão ser realizadas para a apresentação de propostas, diretrizes e estratégias. Depois do intervalo aqui no News, aumentam os casos de violência contra a mulher em Patos de Minas. E mãe de estudante denuncia a professora por violência psicológica, constrangimento e perseguição. Mesmo diante da subnotificação, os números dos casos de violência contra a mulher têm aumentado em Patos de Minas. Ameaças, agressões, torturas, ofensas, assédio, feminicídio. São inúmeras as violências sofridas contra as mulheres, que não começam ou se esgotam nas mortes registradas. Na maioria dos casos, essas violências nem são identificadas pelas vítimas. Nós somos condicionados a entender que várias das coisas que acontecem conosco são normais, é assim mesmo que acontece, não tem problema, não é violência. Principalmente quando a gente diz de violências que não envolvem a violência física, né? Não saiu sangue, não machucou, então não foi violência. A gente precisa começar a pensar e falar cada vez mais da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência sexual, que ainda que a gente entenda que dentro de um casamento, né, a gente precisa entender que o não consentimento existe nesse lugar também. De acordo com o estudo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, considerando todo o pacote de crimes violentos, há uma redução de 14,7% no total de vítimas do sexo feminino em Minas Gerais no ano de 2023, comparado ao ano de 2022. Ou seja, foram 2.824 mulheres vítimas de crimes violentos a menos entre um ano e outro. Entretanto, de acordo com a delegada Tatiane Carvalho, outros crimes que ferem os direitos femininos foram registrados em grande quantidade em Patos de Minas. Nós não tivemos um crime tão grave como o feminicídio, mas muitos outros. Muita importunação sexual, que é um crime que viola a liberdade sexual da mulher. Tivemos algumas tentativas, lesões graves. Então, os números de 2023 de violência doméstica foram muito grandes, maiores do que 2022. Por um lado, a gente acredita que é porque a mulher está mais informada, está correndo atrás dos seus direitos, mas mesmo assim, a consciência, o trabalho em sociedade da mulher, do homem, da família, ele ainda precisa ser realizado para que a gente comece a diminuir esses crimes contra a mulher. Por sua vez, o primeiro período de 2024 apresentou números alarmantes sobre os casos de violência contra mulheres. Janeiro foi um ano movimentadíssimo, com muitos pedidos de medida protetiva, com casos graves de tentativa de homicídio. Agora a gente está
mas não podemos falar tão grande, tão significativo como foi em janeiro. Mas a gente sempre tem um movimento muito grande, vamos ver como que vai ser, campanhas estão sendo feitas, entrevistas, palestras, para a gente ver se a gente consegue mudar esse reflexo, essa história em Patos de Minas. É importante que as mulheres saibam que possuem canais para denunciar e pedir ajuda. Além disso, entender a importância da denúncia de casos de violência contra a mulher é um dever de toda a sociedade, porque a sua denúncia pode salvar uma vida. Em caso de que estiver acontecendo a violência, acontecendo o fato, acionar imediatamente o 190, que é a possibilidade de uma prisão em flagrante. Não deu certo, não achou o autor, não conseguiu, procurar a delegacia. Fez uma ocorrência, procurar a delegacia se você quer tomar providência. Porque a maioria, às vezes, também faz um boletim de ocorrência e não procura prosseguir. Então, aquilo ali fica, a maioria dos casos, que depende ainda de representação, ele fica aguardando esse comparecimento da vítima. Então, vamos atrás, vamos buscar informações e vamos nos proteger. A gente faz um rápido intervalo, uma notícia. Agora à noite, a PRF, o GPT da PRF, apreendeu um veículo roubado, que foi roubado no interior de São Paulo. Os agentes do GPT, do Grupo de Patrulhamento Tático, realizavam patrulhamento na BR-365, agora há pouco, nessa terça-feira, e recuperaram o veículo Fiat Toro, que havia sido roubado em Ibitinga, São Paulo, em janeiro de 2023, e posteriormente clonado. O condutor foi conduzido como autor do crime por conduzir veículo adulterado. Portanto, o motorista foi detido aí. Esse homem, ele seguia de Leme, São Paulo, para Princesa Isabel, na Paraíba, em viagem de volta do trabalho. Ele informou ainda que adquiriu o carro recentemente, há alguns meses, cerca de 6 meses, em troca por mão de obra de uma construção pelo valor de R$95 mil. Foi o que ele disse para a Polícia Rodoviária Federal. Diante das informações, policiais fizeram as buscas minuciosas, verificaram que havia diversos elementos de identificação com indícios de adulteração no veículo e durante essas buscas foi possível constatar que o carro, na verdade, havia sido roubado em Ibitinga, São Paulo, em janeiro de 2023 e depois clonado. Portanto, este motorista foi aí preso, encaminhado para a delegacia de plantão e o veículo foi retido para ser devidamente devolvido ao seu proprietário lá em São Paulo. É mais um veículo roubado ou furtado no estado de São Paulo que é interceptado pela PRF aqui na BR-365. Tem se tornado comum essas apreensões que acontecem em Patos de Minas pela PRF, trabalhando muito duramente e conseguindo recuperar esses veículos. São vários, Ao longo aí do ano passado, início de ano também, outros casos já foram registrados bastante semelhantes de pessoas que dirigiam ou que transportavam veículos pela BR-365 que foram recuperados, mas que tinham tido como origem furto ou roubo no estado de São Paulo. O NTV News termina. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.